Bem-vindos ao Mais Mulher, aquele programa que foi feito especialmente para você e que já se tornou o seu programa favorito de todo sábado. E hoje, gente, o nosso programa está muito, mas muito especial, porque nós estamos recebendo dos nossos estúdios um ser humano incrível que tem mudado a vida de muita gente. Nós estamos falando de Márcio Micheli, o meu coach favorito, e que está fazendo a diferença aí, tanto no Instagram quanto no YouTube, né? Porque ele fala de educando filhos emocionalmente inteligentes. E foi esse o assunto que ele veio falar conosco hoje. Se uma criança cresce vendo o papai e mamãe sempre em acordo, essa criança colocou na mente dela que as pessoas sempre estão em acordo. Um dia ela cresce, ela casa e ela vai querer que a esposa ou o marido esteja sempre em acordo. E o De Olho na Dica de hoje vai trazer uma dica mais que especial. Vamos falar sobre Botox. Para você que tem vontade de fazer esse procedimento, você não pode perder essa dica. Podemos fazer o Botox para sorriso gengival, podemos fazer o Botox na região das axilas, palma das mãos, planta dos pés para excesso de suor. Te convido a não sair do sofá, pois o Mais Mulher já está no ar. O nosso quadro de entrevista de hoje está para lá de especial, como já disse anteriormente. Nós estamos recebendo nos nossos estúdios Márcio Micheli e hoje ele veio falar sobre educando filhos emocionalmente inteligentes. É um papo que você não pode perder. Você que tem algumas dúvidas de como tratar o seu filho, de como se relacionar melhor com os seus filhos, fiquem atentos a todas essas dicas e essas informações que o Márcio Micheli vai trazer para você na entrevista de hoje. Tá começando mais um quadro de entrevistas aqui do Mais Mulher. E hoje eu estou com um ser humano super especial aqui comigo. Realmente eu digo que é um dia de emoção porque eu vivi algo muito importante e essa pessoa fez parte de uma mudança em minha vida. Então, para mim é transformador estar aqui hoje e falar com essa pessoa. Ele transforma não só vidas, mas também a forma que você vai agir dentro da sua família. É muito, muito impactante para mim hoje ter aqui comigo Márcio Micheli. Eu digo que é um prazer inenarrável ter você aqui comigo hoje. Márcio, seja bem-vindo. Obrigado, para mim é uma honra, viu? Eu agradeço. E olha, gente, nós estamos aqui para falar hoje de um tema muito especial. Não é isso, Márcio? Falar de família, falar de criação de filhos, é algo que você tem dominado e algo que você tem ajudado muitas famílias, né? Vamos falar sobre educando filhos emocionalmente inteligentes, não é isso? E é um assunto tão importante, né? É um assunto, vamos dizer assim, do momento. Sim. Na verdade, é um assunto que foi da vida inteira. Acho que sempre foi o momento de falar desse assunto, mas eu acho que agora, com tudo que a gente está vivendo, está muito mais nítido para as pessoas as dores que elas carregam pela dificuldade que elas têm de educar os filhos. E eu gosto de falar o seguinte, que se eu tenho dificuldade para um processo da minha vida, se eu tenho dificuldade para educar filhos, é porque eu não desenvolvi para isso habilidades necessárias. Exatamente. É igual, eu lembro da minha filha, isso aconteceu antes de ontem, até falei numa live. Sim. Que a minha filha tinha dificuldade em fazer tarefa de matemática. E ela sempre pedia minha ajuda. E cada vez que eu dava minha ajuda, eu entregava um pouco menos. Então ela começava a fazer mais por ela e menos por mim. Até que ontem, antes de ontem, ela fez tudo sozinha. Ela falou, papai, como foi fácil? Eu falei assim, mas não era fácil. Ou seja, você transformou o difícil em fácil porque você desenvolveu habilidades. Então, para quem está nos assistindo, se educar filhos é uma tarefa difícil, é porque você não desenvolveu habilidades para isso. E está tentando educar do jeito que educaram você. Não significa que do jeito que nos educaram foi errado, sim, tá? Sim. Mas talvez não é apropriado para aquela pessoa, para aquela criança, para aquele filho que a gente está educando hoje. Exatamente. E, Márcio, hoje, o que os pais de hoje, o que eles precisam aprender para educar os filhos emocionalmente inteligentes? Tem muita coisa envolvida, né? Uma coisa mais importante é entender uma frase que eu gosto de usar demais. Nós somos feridos onde nós não somos compreendidos e nós não somos compreendidos em nossas inabilidades. Então, é entender que a criança, ela tem inabilidades. Sim. É igual fazer tarefa com os filhos.
Quando a gente faz tarefa com os nossos filhos, poxa, mas meu filho, se você continuar nessa velocidade, você não vai terminar nunca. Olha, desse jeito não vai dar tempo. Olha, vai mais rápido. Por que eu estou pedindo para ele ir mais rápido? Porque eu estou comparando a velocidade dele de executar aquela tarefa com a minha. Só que a minha adulto, não é nem a minha quando eu era criança. Então eu estou ferindo meu filho, exigindo dele uma coisa que ele não pode entregar. Somos feridos onde nós não somos compreendidos. E sem perceber a gente acaba ferindo os nossos filhos. E essa ferida, essa dor, ela deforma não fisicamente a criança, mas emocionalmente. E vai fazer falta lá no futuro, quando ele tiver que fazer escolhas. Exatamente. Você vai falando aí e eu vou buscando algumas coisas. Normalmente, eu não digo que é uma regra, né? Mas quando você tá com um problema muito carregado na fase adulta, quando você chega a um consultório médico, vai a um psicólogo, alguma coisa assim, a primeira coisa que ele te pergunta é: me conta um pouco sobre a sua infância. Então, muitas dores que nós temos hoje, muitas coisas mal resolvidas dentro de nós, ela vem da infância. Exatamente. E hoje nós temos essa responsabilidade, talvez digamos assim, não sei se você concorda com a palavra, mas de mudar os nossos filhos para que lá no futuro ele não precise ir buscar esse ressignificar, né? E aí é importante que você falou, né, que a pergunta poderosa que o profissional que está tentando te ajudar emocionalmente faz é: me conta um pouco sobre a sua infância. Por que ele pergunta isso? Porque a neurociência já provou e já tem artigos, estudos científicos que comprovam isso, que todas as vezes que o nosso cérebro precisa dar satisfação, precisa dar significado, precisa encontrar um padrão ou um significado para aquilo que nós estamos vivendo, ele vai ao passado. Então, as pessoas me perguntam: Márcio, de onde vem a sua experiência com crianças? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Davi, que hoje tem 15 anos, e a Sofia, que tem 10. Sim. Então, todo o meu conteúdo sobre educação de filhos não vem da minha experiência, unicamente da minha experiência com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos. Mas vem da minha experiência com adultos. Por trabalhar com adultos e perceber que na vida adulta, para que eles possam viver uma vida de prosperidade, lembrando que prosperidade não é dinheiro, tá? Sim, prosperidade é ser capaz de gerar resultados positivos com os recursos que você tem no ambiente que você está, com sabedoria. Isso é prosperidade. Só que eles têm dificuldade em ter uma vida próspera em todas as áreas da vida, me procuram e a gente descobre que isso vem da infância, de uma experiência que eles viveram e que, ao invés de formar emocionalmente quem eles são, essa experiência deformou. Aí é interessante que quando a gente pergunta sobre a infância e as pessoas começam a relatar, parece que a gente está por uma busca incansável de procurar culpados. E na verdade não é. Quem procura culpados vai punir inocentes. A gente não procura culpados, mas para que uma mudança aconteça e seja efetiva, eu tenho que entender aonde foi o erro. Sim. Então não dá para você mostrar para a pessoa o que ela precisa sem antes mostrar que o que ela tem não é importante, não é útil e ao invés de ser bom era ruim. Exatamente. E eu acho que essa questão hoje também, como nós começamos a falar, né? Como educar. Nós estamos vivendo um momento difícil que às vezes tem pais que vai faltar muito com essa paciência com os filhos, porque já está estressado com inúmeras coisas, né? Mas quando assistir uma live do Márcio Micheli, por exemplo, participa de algum conteúdo seu, que tem vários, né, YouTube e tudo mais, começa a mudar, porque a minha vida começou a mudar com o conteúdo seu e os meus filhos que estão lá em casa também, né, têm participado disso porque a gente vai buscando esse entendimento, porque você tá ali dando aquilo e tantas vezes gratuitamente, né? E o conhecer esse conteúdo é o conhecer a verdade, né? Sim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que a verdade, quando ela é conhecida, ela também revela a mentira que a gente vivia. Então as pessoas falam: conheça a verdade, ela vai te libertar. Isso é até um conceito bíblico. Só que quando eu conheço a verdade, eu também passo por um momento de constrangimento. Eu descobri aonde eu estava errando. E dependendo do momento que a gente descobre onde estava errando, vem o peso de: meu Deus, por que eu errei? Sim. Porque a gente reconhece o tanto que a gente feria. E outra coisa importante que você falou é que é o momento, né, de falar sobre filhos e tal, mas será que a pandemia trouxe uma verdade que a gente não conhecia? Na verdade, a gente conhecia. Quem perde a paciência com os filhos na pandemia já perdia antes. Só que perdia menos vezes, porque ficava menos tempo com as crianças. Então, agora está mais nítido, mas essa verdade já era conhecida. Sim. Ela só não era tão sentida como é antes. Ou seja, realmente hoje, na quarentena, ficou um pouco mais complicado, né? Até não só para pais e filhos, mas para casais, que o número, por exemplo, de divórcios tem aumentado por conta de tudo isso. A família tá mais junta, né?
defeito que às vezes estava encoberto veio à tona agora e a impaciência veio. Esse quadro, como você falou, né? Se uma pessoa já é impaciente agora, ele já era. Mas você acha que agora tende a piorar ainda mais, Márcio? Mas o que aconteceu? Porque agora a gente ficou diante do problema. Sim. Então, se o problema é relacionamento, se o problema são os filhos, ou seja, falta de habilidade minha de ser pai, de alguém de ser mãe, Sim. o que aconteceu? Agora eu estou diante dos meus filhos mais tempo e diante de um desafio que eu não me preparei para ele. Cada fase da nossa vida, um novo desafio ele é proposto. E na medida em que a gente avança, a gente cresce, esse desafio ele exige da gente habilidades que a gente ainda não tem. Entendi. Então eu já não tinha habilidades, mas antes eu tinha as minhas fugas, do tipo, estou saindo para trabalhar, estou te deixando na escola. Então a gente ficava menos tempo diante desse desafio. Com a pandemia, a gente ficou mais tempo diante do mesmo desafio e sem ter desenvolvido as habilidades. Então ficou mais nítido o problema, mas esse problema é um problema da humanidade. Sim. A gente acha que educar filhos não, os filhos vão nascer e a gente vai aplicar o que a gente recebeu. Você quer um exemplo? Quantas vezes um pai vê o filho, bebê, criancinha, menininho, menininha, sentindo dor e diz assim, Deus, passe essa dor do meu filho para mim. Quantas vezes isso já aconteceu? Quem é pai, quem é mãe sabe o que eu estou falando. Só que quando eu não tenho habilidades para educar os meus filhos, na verdade o que acontece é justamente o contrário. Eu não estou pedindo para Deus para Ele passar a dor do meu filho para mim, eu estou passando a minha dor para o meu filho. Por quê? Em uma relação de intimidade, marido e mulher, pai, filho e pai, o que acontece? Há uma transferência de emoções. E essa transferência transfere o que eu carrego. Ou eu transfiro amor e contagio essa pessoa, ou eu transfiro dor e contamino. Então, naquele ambiente onde eu estou agora obrigado a ficar mais tempo sem ter habilidades, eu estou transferindo ou o amor ou a dor. E na maioria das vezes, a dor. E acabo contaminando. Exatamente. E falando ainda sobre essa questão de estarmos mais juntos com os nossos filhos durante essa quarentena, essa pandemia toda, que a gente espera que termine rápido, né? Mas o que eu quero te falar existe algo, por exemplo, hoje a mãe e o pai estão trabalhando em home office, ou alguém perdeu o emprego, estão os dois dentro de casa. Esse período pode ser que interfira mais, ou já interferia antes, como você já relatou aqui para nós. Um pai e uma mãe discutirem sobre como educar os filhos na frente do filho, ou aquela mãe que não concorda com a forma que o pai. Fala um pouco do que você acha pra gente, a sua experiência em relação a isso. É a famosa discordância, né? Pronto, falou a palavra. Eu cresci, eu fui sendo desenvolvido acreditando que os pais não podiam discordar na frente dos filhos. Isso é uma mentira. Os pais podem entrar em desacordo na frente dos filhos, mas se isso acontecer, eles precisam entrar em acordo também na frente dos filhos. Exemplo, se uma criança cresce vendo papai e mamãe sempre em acordo, essa criança colocou na mente dela que as pessoas sempre estão em acordo. Um dia ela cresce, ela casa e ela vai querer que a esposa ou o marido esteja sempre em acordo. Então, quando ele vê um ambiente onde ele entende que as pessoas pensam diferente, mas são maduras suficientes para poder se ajustar, ele vai entender que no futuro não existem pessoas que vão só pensar como ele, mas que vão também, quando pensarem diferente, ter argumentos para poder convencê-lo daquilo que é o melhor. Então, eu posso discordar, mas eu tenho que entrar em acordo. Eu tenho um exemplo clássico que aconteceu quando o Davi era um pouco menor, e ele chegou da escola, e quando ele chegou da escola, ele de cara falou, mamãe, posso dormir na casa do Pedro? O Pedro era um amigo dele. Sim. Na verdade, ele pediu pra mim. Ele falou, papai, posso dormir na casa do Pedro? E eu disse, claro que sim, pode. A minha esposa de longe disse, não pode. Ele olha pra mim na hora e diz, papai, quem é que manda em casa? Você ou a mamãe? Olha só, ele viu o desacordo e já estava falando, quem é que manda? Eu falei, filho, não é quem manda, a pergunta é, o que a mamãe sabe que o papai não sabe a ponto da gente pensar diferente? Vou lá conversar com a mamãe. Sabe o que ele falou? Não, papai, não precisa. Eu não quero mais dormir na casa do Pedro. Eu falei, não, filho, você não entendeu. Mamãe e papai entraram em desacordo na sua frente. Agora nós vamos entrar em acordo na sua frente. Conversei com a minha esposa e descobri que o Davi tinha sido advertido na escola. Sim. Aquela coisa de, a professora fazer uma anotação na agenda dele. Ele tinha descumprido uma regra da escola e uma das penalidades que ele já sabia qual era deixar de fazer alguma coisa que ele gosta. Naquele momento, a Ana Paula tinha dito para ele que ele não iria dormir na casa do Pedro. Mas eu não sabia.
Pra mim tava tudo certo. E ele foi perguntar a você. Exatamente. Quando eu conversei com a Ana Paula, eu falei, filho, agora a mamãe sabe da mesma coisa que o papai sabe da mesma coisa que a mamãe. O papai também concorda com a mamãe, não porque a mamãe manda no papai, não porque o papai manda na mamãe, mas sim porque agora nós temos a mesma informação e pensamos a mesma coisa, você não vai dormir na casa do Pedro. Isso gera na mente do filho o quê? Maturidade. Exatamente. Ele percebe que as pessoas pensam diferente. Ele entende que para pensar a mesma coisa a gente tem que viver a mesma experiência, Sim. ter a mesma informação. Sim. E ele entendeu que ninguém manda mais, não. Apenas entra em acordo e entra em desacordo e tem maturidade para ajustar. Isso é diferente, totalmente diferente de acontecer uma situação com o seu filho, você que está em casa, que está nos assistindo agora, quantas vezes você já teve um problema parecido na sua casa? O seu filho fez algo e foi até na minha casa, por exemplo. É uma situação assim, tipo, vem pedir algo pra mim. Vamos falar com seu pai? Não precisa falar com meu pai, porque o meu esposo, ele é um pouco mais rígido, né? Então, assim, eles querem primeiro a minha aprovação para dizer se a minha mãe deixou, o meu pai já não precisa. Mas nessa situação, Márcio, o que eu vejo muito em algumas famílias? Isso é uma maturidade que você tem, você educa seus filhos dessa forma e está ensinando, né, muitas famílias a educarem dessa forma. Porém, existem famílias hoje que gera uma discussão na frente dos filhos por um problema do filho. E o filho tá ali num canto, às vezes até acuado, né, com medo daquela situação, gerou o problema, gera uma discussão, gera uma briga e a criança tá se sentindo como? Culpado. E às vezes nessa conversa, nessa discussão, eles acabam entendendo ou fazendo a criança não entender o princípio da identidade. Por exemplo, nessa hora de nervosismo, de perder a paciência, é comum uma mãe ou um pai, e isso é indiferente, tá? Homem ou mulher, marido, esposa, pai, mãe, acontece nos dois. Taxar a criança com algo que ela não é. Você é desorganizada. Na verdade, você não é, você está. E quando você diz você é, o estímulo que você manda para a criança é de que ela realmente é. Aquilo vai ser algo fatal na mente dela, ela vai se desenvolver a partir desse princípio. E ela não é desorganizada, ela não é preguiçosa, ela não é bagunceira, ela está. Mas, Márcio, qual a diferença de dizer você é ou você está? Você não faz ideia. A maturidade que nós desenvolvemos, ela não vem pelo tempo. Se viesse pelo tempo, com a idade que a gente não cometia erros, né? Porque eu tenho 44 anos. Com 44 anos de vida, será que eu já não tenho tempo suficiente para entender o que é certo e errado? Por que às vezes cometo erros? Sim. Porque maturidade não vem com o tempo, maturidade vem com o estímulo. E esse estímulo pode vir desde a infância, que é o melhor momento para receber. É quando a criança ela não tem barreira nenhuma para rejeitar o que está sendo dito. Por isso que os pais precisam proteger as crianças também. Proteger dos estímulos errados, porque a criança não tem capacidade de blindar a mente, por exemplo, de um estímulo errado. Exatamente. E esse assunto é tão bacana de falar que nós conversaremos aqui um dia todo sobre isso. Mas agora eu vou chamar um breve intervalo comercial e nós já voltamos para continuar nesse papo delícia que nós estamos tendo aqui com o Márcio Michele. Você não saia daí que a gente volta em um minutinho.